Olá meus amigos, aqui é o Giva do KBG e no vídeo de hoje vamos falar sobre o que você deve analisar na hora de você fazer aquele up no PC, antes de você iniciar a compra das peças. Mas antes de começarmos, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro das novidades. Beleza? Vamos lá? Então, esse vídeo aqui eu estou fazendo baseado até numa dica que eu passei para um amigo que tem um kitzinho da quarta geração da Intel, porém ele usa esse processador aqui, ó, um Pentium G3460. Ele tem placa de vídeo, está usando, se não me engano, no PC dele 12 GB de RAM. Aí ele tava com a ideia de comprar um i5 lá no Ali. Ele tem o dinheiro para comprar o i5, tá? R$330, fora o frete. Aí nós analisamos lá junto, eu falei até com ele, falei assim, por que você não pensa em mudar seu kit e passar para um kit mais atual? Por exemplo, esse mesmo valor desse i5 4690, se você for procurar no Ali, é o que você pagaria até mais barato num Ryzen 5 1500X, é um processador mais atual. Ele passaria por uma plataforma nova, memória DDR4, e ficaria com um PC mais atual. Ele não precisaria se preocupar com nada nem tão cedo. Ele não ia ficar preso a uma plataforma antiga. Ele iria investir um dinheiro em uma plataforma antiga. Então, em alguns casos, você tem que pensar bem se você vai investir ou vai colocar verba em uma máquina que já não tem mais para onde ir. Então você vai ficar preso mais um período a uma máquina antiga, em que se você deixar para desfazer dela mais à frente, você não vai ter um valor de revenda legal. Ainda pode ser vendida? Pode, porque isso não quer dizer nada, que tem PC que funciona com várias coisas, o PC é de mais de 10 anos atrás. Eu mesmo uso um FX 8320 que é de 2012, funciona com bastante coisa, isso não é o problema. Mas o problema é que se você tem a oportunidade de melhorar e deixar a máquina atual, você vai ter vários anos à frente. Você não vai se preocupar com fazer troca de peças nem tão cedo. A ideia é essa. Se você tem a oportunidade de melhorar, de mudar de plataforma e avançar, faça. Ao invés de você pegar e investir 300, 400 ou até 500 reais numa máquina que já não vai mais, não tem mais progressão para ela. É uma plataforma que já está defasada, ela vai ter o seu limitador, ela vai ter seu limite. É o mesmo para o 775, que ainda tem, que processadores 775 você consegue ainda um desempenho muito bom. Eu já consegui rodar Fortnite com X5460, com X5450, que são os Xeons para 775, sem problemas. Mas aí entra uma questão, algumas tecnologias embarcadas no processador que não vão atender, por exemplo, a jogos mais atuais. Por exemplo, o Apex já não rodava, devido a uma tecnologia que não tinha nesses processadores, um tipo de instrução que não tinha. Então ele já ficou defasado já em algumas situações. Então, por exemplo, alguns jogos ia rodar de boa, sem problema. Porém, quando chegou no caso aí já do Apex, já não rodou. Então o que vai acontecer? Se vai vir novos jogos, se vier independente dessa tecnologia, o processador não vai funcionar. E você vai ter um processador que consome muito, que esquenta muito, e aí dependendo da situação não vale a pena. Se você tem pouco dinheiro no 775 e você pagar 100 reais, cento e pouco, ou até menos num processador, um Core 2 Quad, no Xeon, mas você vai manter ali, dependendo do seu uso, jogos os atuais que funcionam e algumas funções como internet, navegar na internet, ver e-mail, vídeos, essas coisas, você vai usar sem problema. Agora, se você tem o objetivo de usar para jogar e jogos novos atuais, aí você já tem que começar a pensar na plataforma. Talvez terceira geração funciona perfeitamente. Também tem o PC da terceira geração, roda vários jogos sem problema. Porém, a questão é, se você tem o dinheiro e tem a oportunidade de migrar, faça. Aí foi o que eu indiquei para ele. O que ele pode fazer? Comprar um processador Ryzen com o valor que ele ia comprar no processador. Ele tem a máquina pronta, então ele poderia comprar um Ryzen
com o valor da plataforma dele, se ele vender ou se ele conseguir o dinheiro para uma placa-mãe, que ele também pode conseguir aqui no AliExpress, uma A320 também por 200 e pouco, que tem que procurar, pesquisei no lugar errado. Você tem aqui a Maxam, R$211. Ele com o valor que ele iria, com o valor que ele vende a plataforma dele, ou se ele conseguir, ele compra essa aqui, já vai ser R$500, 300 do processador, 200 da placa, R$300. Memória DDR4 nem se fala. Você tem aqui embaixo, que às vezes já vem os anúncios, se não tiver, procura aqui, ó, memória DDR4. R$138 um pente de 8 GB. Então aí você tem por 300 que ele já tem do processador, ele precisaria apenas do dinheiro da placa-mãe e da memória. Ele precisaria de mais R$350, porque ele já tem HD, ele já tem placa de vídeo, então ele não ia se preocupar com chip gráfico, porque ele tem placa de vídeo. Se você tem placa de vídeo, perfeito. Se você não tem, aí já tem que ser um processador, um Ryzen 3 2200G ou qualquer outro processador que tenha um chip gráfico, ou Athlon 200GE, mas tem que ter chip gráfico, porque os Ryzen sem o G no final lá da numeração dele, ele não tem chip gráfico, então ele não vai dar vídeo. Aí você tem que ter uma placa de vídeo. Aí a ideia é essa, R$138. Um pente de 8 GB. Futuramente você pode colocar mais outro pente de 8 GB e você vai ficar com 16 GB de DDR4, memória atual, uma velocidade até muito boa. Quanto maior puder comprar velocidade, ótimo, que depois se você puder fazer um up na placa ou se quiser evoluir a plataforma, ela já já é uma memória que tem boa velocidade, porque independente da velocidade acima, a placa ou o processador vai usar o que ela precisa, então não tem problema ser acima. Então olha, R$138, isso aqui ainda está com frete grátis. Então você imagina, você vai pagar 8 GB de DDR4, R$140. Aqui no Brasil você vai pagar mais de R$200 por uma memória dessa, 215, R$220, uma memória de 8 GB. Então, a ideia é você, tendo dinheiro para começar, comece um kit novo ao invés de você investir num kit antigo, porque ele ainda ia ficar preso nas memórias DDR3, não teria mais evolução, ele teria que comprar um processador i7 da quarta geração, que é um processador usado, mas porém muito caro ainda, que tem muito valor. Ele é um processador muito bom, então ele é muito caro, praticamente ia ficar inviável. Então é mais de vantagem ele fazer essa situação, pegar as peças que ele tem, vender e investir junto com o dinheiro que ele já tem em um kit completamente novo. Ele vai praticamente com a máquina nova, atual, sem gastar muito. A ideia é essa. Se você pesquisar direitinho, com cerca de R$1.000, se você não tem medo de comprar da China, você monta uma máquina praticamente nova ainda com SSD. Então a questão é pesquisa, e se você não tem medo, se você não tem confiança de comprar lá de fora, não compra. Mas se você for tranquilo e não tem medo, compre, arrisque comprando uma peça, depois compre outra, uma de cada vez, para você entender como funciona, não ter a preocupação do tempo de espera e como assim dizer, e você ir ganhando confiança, entendendo como comprar lá de fora, beleza? Uma dica que eu dou, se você conhecer amigos que tem máquinas, que, por exemplo, se você vou comprar as memórias DDR4 lá que tá barato, e você conhecer alguém que tem máquina que aceita memória DDR4, que possa testar para você, fala com um amigo, fala, poxa, vou comprar as memórias, quando eu chegar você testa para mim se está funcionando. Aí você pede alguém para testar, porque aí você não vai ficar aquela preocupação de comprar da China, não ter a máquina ainda pronta, não ter placa-mãe, ou pegou o processador e não tem como testar. Então se você puder fazer isso, é uma dica que eu deixo para poder você começar a comprar algumas peças para você melhorar seu PC, sem ter que
se preocupar em como testar uma máquina, ou como vai testar aquelas peças, e o medo de repente não estar funcionando na hora de você ter tudo e montar e não funcionar. Beleza? Fico por aqui, meus amigos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deixa um like aí se gostaram e compartilha. Beleza? Fui!